Olá, boa tarde a todas e todos que estão me escutando neste presente momento. Hoje é dia 28 de novembro de 2024. São exatamente as 4 horas e 56 minutos da tarde. Eu estou entrando ao vivo neste momento, tanto pelo Facebook como pelo meu canal do Instagram, para analisar o pacote de ajuste fiscal que o ministro de Estado, Fernando Haddad, apresentou ontem à noite, né, por cadeia nacional de rádio e televisão, e que foi detalhado ao longo do dia de hoje. Né? Bom, duas coisas que eu quero chamar a atenção imediatamente. Né? O primeiro, que o pacote surpreendeu sim. Para mim, foi positivamente. Né? Houve uma série de vazamentos para a imprensa nas últimas semanas, nos quais se sugeria que o pacote de ajuste fiscal seria feito em cima dos pobres e da classe trabalhadora. Né? Então, coisas como coisas como usar a multa rescisória do FGTS para bater prestações de seguro-desemprego, desvincular o BPC, né, do reajuste salário mínimo, né? Isso estava sendo ventilado para a imprensa como parte do pacote do ministro Fernando Haddad, quando na verdade nós vimos ontem que todas essas medidas estão sendo propostas pela direita, né? Uma proposta de emenda constitucional, né, que está sendo feita, entre outros, porque não fico surpreso, pelo deputado Kim Kataguiri, né, do antigo MBL, né, que estão propondo exatamente um ajuste fiscal em que o ajuste, a conta do ajuste, a economia política do ajuste, é precisamente mandar a conta para os mais pobres e para os trabalhadores. O governo Lula não fez isso. Né? O governo Lula optou por uma estratégia que, primeiro, não implica nenhum corte imediato de nada. Ah, mas como isso pode ser um ajuste fiscal? Bom, porque se trata de um ajuste que vai ser feito ao longo dos próximos 2 anos e que vai envolver uma economia de mais de 70 bilhões de reais. Mas como é possível economizar 70 bilhões de reais se não vai se cortar um centavo do orçamento? Muito simples, caros e caras espectadores. Aí nós temos que pensar dinamicamente, ou seja, em termos de taxas de crescimento ao invés de nível dos gastos. O que o governo pretende fazer é economizar 70 bilhões de reais na comparação do que aconteceria se nenhum ajuste fosse feito. Então, não se trata de um corte de gastos, se trata de uma redução do ritmo de crescimento dos gastos. É assim simples. Né? Isso, quando acumulado ao longo de vários anos, gera uma economia significativa. Para os próximos 2 anos, é uma economia de mais de 70 bilhões de reais. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu realmente achei que foi um ponto importante. E o segundo é que o plano foi mal recebido pelo mercado. Por quê? Mas 70 bilhões não é um pacote substantivo? É um pacote substantivo. Ele é significativo. Né? Isso nos próximos 2 anos. Acumulado ao longo de 10 anos, é mais de 350 bilhões de reais de economia. Qual é o ponto? Por que o mercado recebeu mal a notícia? Primeiro, porque o mercado queria que o ajuste fosse em cima dos mais pobres e dos trabalhadores. Não o que o ministro apresentou ontem, que é a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil salários mínimos, certo? E você vai compensar essa perda de arrecadação cobrando
um imposto mínimo, atenção, imposto mínimo de 10% sobre a renda dos mais ricos. Então vamos entender esse ponto. Que história é essa de imposto mínimo? Para a gente entender o que o governo está propondo, a gente tem que ter clareza na diferença que existe entre a alíquota nominal do imposto de renda e a alíquota efetiva do imposto de renda. São duas coisas diferentes. A alíquota nominal, que nós temos até hoje, quem ganha até 2 salários mínimos, né, esse ano no caso, está isento de imposto de renda, né, esteve isento de imposto de renda. Tá? A partir de 2 salários mínimos até não sei quantos mil reais, não sei se é 3 mil, agora não tenho os números precisos na cabeça, paga 7,5%, depois a segunda alíquota é 15%, e a última alíquota, que é a que eu pago, né, que é rendas superiores a 5 mil e poucos reais, é 27,5%. Tá? Essa é a alíquota nominal. Mas essa não é a alíquota que as pessoas efetivamente pagam. Porque no imposto de renda você pode fazer algumas deduções. Então os gastos, eu, por exemplo, no meu caso, os gastos no meu plano de saúde eu deduzo do imposto, ou melhor, da renda tributável, né? É reduzido da renda tributável e com isso a minha alíquota efetiva de imposto de renda não é 27,5%, é menos do que isso, está em torno de 20%, tá? A alíquota que eu efetivamente pago. Né? Eu pago 20% da minha renda. Né? Eu tenho renda, uma parte dela, não é muito, mas eu tenho uma parte da minha renda que é não tributável, na forma de bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, que eu tenho desde 2001. Tá? Então essa parte aí ela já não é tributada, é renda, mas não é tributada. Então, assim, a minha alíquota efetiva não é a minha alíquota nominal, certo? Bom, o que um estudo recente da USP, do MAD-USP, mostrou, né, é que a alíquota efetiva do imposto de renda ela é crescente com a renda, ou seja, as pessoas que ganham mais pagam uma alíquota efetiva proporcionalmente maior até o limite dos 1% mais ricos. Então, se você pega, né, dos 10% mais pobres, dos 20% mais pobres, dos 30% mais pobres, até 1% mais rico, a alíquota efetiva do imposto de renda é crescente. O problema ocorre do 1% para frente. Ou seja, na medida que você passa do 1% mais rico para o 0,1%, gente, 1% da população brasileira é pouco mais de 2 milhões de pessoas. Tá? 0,1% são 200 mil pessoas. Okay? Quando você está nessa faixa, do 1% mais rico até o 0,1% mais rico, tá? Nessa faixa, a alíquota efetiva do imposto de renda é decrescente. E o pessoal do 0,1%, tá? Mais ricos, que são 200 mil pessoas, pagam, esse estudo da USP, que embasa isso com base nos dados da Receita Federal do Brasil, o 0,1% paga menos de 6% da sua renda na forma de imposto de renda. Então você tem uma curva no formato de U, né? Que a alíquota efetiva do imposto de renda ela é crescente até o 1% mais rico, e a partir do 1% mais rico ela é decrescente. Ou seja, quanto mais rico você for a partir de 1% mais rico, menos imposto você paga. Isso é uma distorção tributária. Assim, é injusto, é moralmente injusto isso. Bom, e da onde vem essa menor carga tributária? Bom, vem do fato de que a renda desse grupo de pessoas é constituída, na maior parte, por lucros e dividendos, que são taxados na fonte. Tá? No Brasil não existe imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Tá? Foi abolido em 1997. E como diria o ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, só no Brasil e na Estônia que é assim. Em todos os demais países, você tem taxação de dividendos, de lucros e dividendos da pessoa jurídica e lucros e dividendos distribuídos para as pessoas físicas. No Brasil e na Estônia nós não temos. Tá? Então isso é algo que uma anomalia
do sistema tributário brasileiro que precisa ser corrigido. Tá? Isso não vai pegar a classe média, nem a classe média alta. Isso vai pegar os ricos e os milionários. Tá? Então, essa é um ponto que tem que ser considerado. Tá? Além disso, os ganhos financeiros têm taxação própria, que é de 15%. Então, olha só que maluquice. Se você ganha, né, 50 mil reais por mês como salário, né, declarar como pessoa física como salário, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. Agora, se você, ao invés de ter um contrato de trabalho pela CLT, né, você abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, e receber por exemplo, você é um advogado, você é um economista, você é um médico, né? E você receber na pessoa jurídica, primeiro, lucro e dividendo distribuído não vai ser tributado. E mais, você pode colocar os teus gastos pessoais na empresa. Muita gente faz isso. Muitos profissionais liberais fazem isso. Então, o que acontece? Você, por exemplo, põe lá, hoje eu almocei com um professor amigo meu da Universidade de Macau, que está aqui no Brasil. Lógico, cada um pagou o seu, mas se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse uma PJ, caso que eu não tenha, eu poderia simplesmente ter pago o meu almoço e o dele e lançado a despesa na empresa. Com isso, a empresa poderia ter mesmo não dar lucro, e aí não pagaria nem imposto sobre pessoa jurídica. Entendeu? Então nós temos esse mecanismo, né, da pejotização, que permite que profissionais liberais altamente remunerados possam, né, não é sonegar impostos, não estão sonegando, sonegação é coisa ilegal. Eles estão se evadindo legalmente do imposto de renda. Então, como é que você faz isso? Como é que você corrige isso? A ideia é um imposto mínimo. Olha, seguinte, se você ganha mais de 50 mil por mês, que significa 600 mil no ano, você tem que pagar obrigatoriamente 10% da tua renda como imposto de renda. Ou seja, 10% de 600 mil é 60 mil por ano. Tá? 60 mil por ano é 5 mil por mês. Isso é só um pouco mais do que eu pago por mês retido na fonte. Tá? Então, assim, e eu não ganho 600 mil por ano, posso garantir para vocês, ganho bem menos do que isso. Tá? Então, assim, é isso que o mercado não está gostando. Tá? E aí está usando os seus instrumentos de pressão, né, para chantagear o governo. Qual é o seu instrumento de pressão? É taxa de câmbio. E não precisa nem tirar dinheiro do país. Você faz operações no mercado de câmbio doméstico por derivativos. Isso a gente estava discutindo hoje num grupo de WhatsApp que eu coordeno, que é o grupo do Novo Desenvolvimentismo, tá? E o economista Manfred Beck, ele mostrou com dados o que tem acontecido com as posições de derivativos de câmbio nos últimos meses. Tá? Então, são as minhas primeiras observações sobre o plano de ajuste do ministro Fernando Haddad. Tá? Não tem nenhum corte imediato, tá? É um ajuste ao longo do tempo, em que você vai reduzir a taxa de crescimento dos gastos, mas você não vai diminuir os gastos. Né? Em segundo lugar, corrige uma distorção tributária que era inaceitável no Brasil. Ética, moralmente inaceitável, além de economicamente inaceitável. Tá? Bom, agora vamos aos pontos. O que o ministro está mexendo? Bom, ele está mexendo para gerar os 70 bilhões de reais nesses 2 anos. Ele está mexendo, primeiro, na regra de reajuste do salário mínimo. Tá? Não ficou claro, ele disse que a regra de reajuste do salário mínimo tem que se adequar ao teto de gastos. Então não ficou claro, desculpe, teto de gastos não, ao arcabouço fiscal. Não ficou claro se o reajuste vai ser, do salário mínimo todo ano, vai ser de 2,5% real, ou que isso é apenas o teto, né, que pode ser um reajuste
um pouco menor que isso, dependendo da situação da economia brasileira, mas o fato é que a política de valorização real do salário mínimo está mantida. O governo não está traindo os seus compromissos. O compromisso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, era de manter a política de valorização do salário mínimo que, iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, continuada no governo Lula I, Lula II, Dilma, e interrompida nos governos Temer e Bolsonaro, foi capaz não só de tirar milhões de pessoas da pobreza, como de estimular o consumo e o crescimento da economia brasileira. Quem pode ser contra isso? Não consigo ver por que as pessoas são contra esse tipo de medida. E o que o governo está fazendo? Está simplesmente fazendo o seguinte, olha, eu não quero desvincular, né, a Previdência Social do salário mínimo, certo? Mas, por outro lado, né, com a regra atual de reajuste do salário mínimo, os gastos de previdência vão crescer muito rápido. Né? Ainda mais porque a população está envelhecendo. Então você tem uma população que está envelhecendo, que está vivendo mais, portanto, você já tem um crescimento vegetativo dos gastos previdenciários, e além disso, o gasto previdenciário por pessoa aposentada está aumentando, porque o salário mínimo está aumentando. Né? Então, é só uma questão de ajuste, calibragem. Ou seja, ao invés de crescer, sei lá, 3% ao ano, porque é a regra atual que prevê o crescimento, usar o crescimento do PIB, né? Você vai limitar o crescimento real do salário mínimo a 2,5%. E, portanto, que é algo compatível com o arcabouço fiscal. Né? Bom, como eu disse, não há redução do salário mínimo. Repito, o salário mínimo não vai ser reduzido. Ele só vai crescer a uma taxa menor, tá? Que é compatível com a sustentabilidade do arcabouço fiscal ao longo do tempo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você limitou o BPC a um valor de R$ 2.500 ou R$ 2.600, valor esse que vai ser corrigido ano a ano pela inflação. O que significa na prática hoje para quem está ganhando BPC? Nada. Absolutamente nada. A pessoa vai continuar ganhando exatamente a mesma coisa. O que acontece é que você, com o crescimento do salário mínimo, tá, você vai mudar ao longo do tempo o critério de elegibilidade, né? Aliás, desculpe, não é o BPC, é o abono salarial. Tá? Você vai mudar o critério de elegibilidade para as pessoas terem direito de receber o abono salarial. Né? Então, hoje, ganha abono salarial quem tem contrato de trabalho, isso é importante chamar atenção, tá? Quem não tem contrato de trabalho não ganha abono salarial, ganha abono salarial quem ganha até 2 salários mínimos. Tá? Bom, com essa mudança, ao longo do tempo, tá, você vai fazer com que quem tenha direito a receber o abono salarial seja quem ganha até 1,5 salário mínimo. Porque você vai reduzir o abono salarial? Não. É porque você vai continuar aumentando o salário mínimo, mas o valor do abono salarial vai ser menor, na comparação com o salário mínimo. Tá? Então, você vai ter essa mudança, que é uma mudança que vai ocorrer ao longo do tempo. Okay? Então, foi a segunda coisa. Terceira coisa que o Ministério da Fazenda anunciou é de que ele vai fazer um pente fino no BPC. Tá? Para saber se, de fato, as pessoas que estão recebendo o BPC, elas são pessoas que têm direito de receber o BPC. Tá? Mais uma vez, qual o problema do governo checar de tempos em tempos se não há fraude no sistema? Provavelmente existe, porque os dados apresentados, né, hoje pelo ministro da Fazenda mostram que depois de 2022 houve um crescimento atípico dos gastos com BPC. Então, tem que saber se todas as pessoas que estão recebendo o BPC, de fato, têm direito a receber esse benefício.
tá? Que é o benefício de prestação continuada. Ok. O que mais o ministro está propondo? O ministro está propondo que os militares, olha só, os militares agora vão contribuir para a Previdência, né? E mais, vão ter a idade mínima para passar para a reserva, deixou de ser 50 anos, bom, deixou, se for aprovado, obviamente, deixa de ser 50 anos e passa a ser 55. Então, com isso, você reduz o ritmo de crescimento, mais uma vez, é tudo na derivada, tá? Reduz o ritmo de crescimento dos gastos com previdência militar. É isso. Tá? Bom, o que mais que tem de interessante para comentar? O ministro também propôs que, caso, né, os termos do arcabouço fiscal não sejam cumpridos, que o gatilho, né, os gatilhos, que é a ideia de que, bom, se eu não conseguir cumprir a meta, eu tenho que fazer alguma coisa para corrigir o rumo da política fiscal. Que os gatilhos sejam em cima dos benefícios tributários, as isenções tributárias. Ou seja, empresas que deveriam pagar mais imposto, mas que estão pagando menos, porque em algum momento, lá do passado, o governo achou que devia conceder um benefício tributário e aí a gente sabe como funciona isso no Brasil, né? É muito fácil você conceder um benefício tributário. Você tirar o benefício tributário que é complicado, né? Então, um dos gatilhos agora vai ser o seguinte: se a meta de resultado primário não for obtida, por exemplo, em um determinado ano, então fica proibido a concessão, majoração ou renovação dos benefícios tributários existentes. Me parece uma medida bastante razoável. Está mexendo com o gasto tributário. O gasto tributário é 5% do PIB. 5% do PIB. Cada 1% do PIB é 13 bilhões de reais. Então, nós estamos falando 13, com 2%, 26, 4%, 52, estamos falando de 65 bilhões de reais. Né? Se a gente conseguisse reduzir os benefícios tributários pela metade, tá? Você teria aí praticamente uma economia de 30 bilhões de reais por ano. Tá? Então, você está fazendo um corte. O corte do gasto tributário, que é a receita que o governo não está recebendo. Isso é contabilizado como gasto. Né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Então, já falei da previdência dos militares, já falei dos benefícios tributários, da mudança da lei de reajuste do salário mínimo, né? Que mais interessante nós temos Bom, mas enfim, eu acho que esses eram os pontos, né, fundamentais do plano. É um plano que, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, vai permitir uma economia de mais de 70 bilhões de reais em 2 anos, que vai, consequentemente, manter o arcabouço fiscal de pé até 2026, né? E não é um ajuste fiscal contracionista. Tá? Por que ele não é? Primeiro, eu não estou cortando nenhum gasto, eu estou apenas reduzindo o ritmo de crescimento. E essa reforma da tributação sobre a renda que o governo está propondo é altamente expansionista sobre o consumo. Porque você vai estar isentando do imposto de renda aqueles segmentos da sociedade que têm maior propensão a consumir e vai tributar, e para compensar a perda de arrecadação, aqueles segmentos de alta renda que têm menor propensão a consumir. Então, ele é um ajuste que pode ser neutro do ponto de vista fiscal, mas ele não é neutro do ponto de vista da demanda agregada. Ele, na verdade, vai expandir a demanda agregada. Então, é um esquema que, além de contribuir para a redução da imensa desigualdade
de distribuição de renda no Brasil, também vai contribuir para estimular a economia. Lógico que não agora, porque isso, no melhor cenário, essa isenção de imposto de renda, se for aprovada agora, na verdade as pessoas só vão se beneficiar delas em 2026. Tá? Não é para amanhã, tá? Não é para o ano que vem, é para 2026. Tá? Mas é algo extremamente benéfico, tanto do ponto de vista da distribuição de renda, como do ponto de vista da demanda agregada. Então, parabéns ao governo. Fez o certo. Quer dizer, ontem eu vi o ministro Fernando Haddad como um estadista, evidentemente como, né, uma pessoa que futuramente pode ser presidente do Brasil, né, mas que ele anunciou um plano que é o que se espera de um governo de esquerda, responsável. Ou seja, o governo reconhece que precisa fazer um ajuste no arcabouço fiscal, né? Então está mudando alguns parâmetros, né, da política de reajuste do salário mínimo, né, da concessão do abono salarial, vai fazer um pente fino no BPC, está colocando os militares, né, mudando a previdência dos militares, fazendo com que eles finalmente também contribuam, né, com o esforço de ajuste fiscal da sociedade brasileira, né, e tocando, né, na casa de marimbondos, que é a questão das isenções tributárias, né, e sem penalizar os trabalhadores e os mais pobres. Pelo contrário, dando benefício. Quer dizer, são mais de 20 milhões de pessoas que vão se beneficiar da isenção de imposto de renda proposta pelo Ministério da Fazenda. Tá? E se está colocando precisamente a economia política do ajuste fiscal. Quer saber quem vai pagar a conta. Tá? E o governo, talvez pela primeira vez na história mais recente desse país, ou eu não vou dizer que nunca antes na história desse país, que também é um pouco exagero, tá? Mas pela primeira vez nos anos recentes, está se colocando um ajuste em que os mais ricos são chamados a contribuir. Né? Isso é o que se espera de um governo de esquerda. O que se espera da direita é essa proposta, essa PEC, né, que desvincula o BPC do salário mínimo, que acaba com o abono salarial. É exatamente isso que a gente espera que a direita faça mesmo. A direita, vamos dizer, a direita existe para defender os interesses dos ricos. E a esquerda existe para defender os interesses dos pobres e dos trabalhadores. Essa é a diferença entre esquerda e direita. Esquece esse negócio de discurso identitário, de linguagem neutra, isso é tudo besteira. Tá? A diferença entre esquerda e direita é na economia política. É quem paga a conta. Se são os ricos ou se são os pobres e os trabalhadores. Para a direita, quem tem que pagar a conta é sempre os pobres. Os ricos não, porque eles geram emprego. Eles são, ora, eles mereceram, não sei o quê, eles têm, na verdade, foi Deus que deu o dinheiro para eles, então ninguém pode mexer no dinheiro dos ricos. Né? Isso é a direita. A esquerda não. A esquerda usa, inclusive, bandeiras vermelhas. Né? Eu vejo trabalhadores dizendo, essa bandeira jamais será vermelha, não sei o quê, patati patatá. O vermelho, na verdade, ele representa o sangue dos trabalhadores que morreram, né, ao longo dos últimos 150 anos, lutando pelos seus direitos. Né? Por isso que, via de regra, pessoas de esquerda, aqui como eu, usam gravata vermelha. Né? Porque a gente está sempre... Esse é um lembrete de que lado a gente está. Né? Bom, mas acho que era isso. Ah, sim. Antes que eu me esqueça. Tem a reação do mercado. Né? Bom, a reação do mercado hoje foi péssima. Não, o dólar subiu, está quase a 6. Não sei o quê, bolsa caiu, juros de longo prazo subiu, não sei o quê, tal. Bom, isso, como eu falei, era exatamente o que eu esperava que o mercado fizesse.
Bom, frente a esse comportamento, existem duas maneiras de você agir. Quer dizer, se o Banco Central não fosse dominado, controlado, presidido por uma pessoa que é abertamente oposta ao presidente da República, que é o presidente atual, o Roberto Campos Neto, que foi votar com um vestido de bolsominion, tá? E que dia sim, outro também, faz falas para a imprensa com o objetivo de desestabilizar o governo, de criticar a política fiscal do governo, coisa que, por exemplo, o seu colega, presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, o Jeremy Powell, não faz. Inclusive, quando foram perguntar para ele sobre como é que você vê a política fiscal do Trump e como é que isso pode afetar a política do Federal Reserve, o Jeremy Powell simplesmente respondeu: eu não comento sobre política fiscal. Olha que diferença de atitude entre o presidente do Federal Reserve, né, que é o banco central mais importante do mundo, e o presidente do Banco Central do Brasil, que é partidário. Né? Eu até gostaria que a Polícia Federal investigasse se ele não está envolvido também nessa tentativa de golpe de Estado. Né? É bom investigar. Enfim, não custa nada, né? E ninguém está acima da lei. Tá? Bom, mas não estou insinuando que esteja, que não esteja, só acho que seria uma hipótese para a Polícia Federal investigar. Né? Mas olha a diferença de comportamento. Né? Então, assim, se não fosse, né, o Roberto Campos Neto, mas outro, inclusive o Henrique Meirelles, né, ou o Tombini, né, que já foram presidentes do Banco Central, em situações anteriores de estresse no mercado cambial, o Banco Central interviu pesadamente. Ele pode intervir de diversas maneiras, vendendo reservas, fazendo swap cambial, pode mexer no compulsório, tá? Pode mexer no requisito de capital próprio, ou seja, dos bancos, quando o Banco Central percebe que são os bancos comerciais, né, que estão puxando a cotação do dólar, né, que investem em derivativos de câmbio, ou no dólar futuro, etc. Ele pode simplesmente aumentar o requisito de capital próprio para esse tipo de operação, o que vai fazer com que a capacidade de alavancagem do banco seja reduzida, e com isso os bancos, a pressão sobre a taxa de câmbio diminui. Né? Então você tem uma série de instrumentos. E lembrando, aqui eu estava comentando hoje, nos diversos grupos que eu participo, né, o famoso Draghi Day, o evento Draghi. Né? Em 2012, já fazem 12 anos, né, durante a crise do euro, houve um ataque especulativo contra os títulos soberanos da Itália e da Espanha, cujo prêmio de risco aumentou muito relativamente aos títulos da dívida pública alemã. Basicamente, os mercados acreditavam que a Itália e a Espanha seriam obrigadas a abandonar o euro. Né? Bom, qual foi a reação de Mário Draghi? Ele foi a público dizer o seguinte, que durante a sua gestão, o Banco Central Europeu faria tudo o que fosse necessário para garantir o euro. E, acreditem, dizia Mário Draghi, será mais do que suficiente. No dia seguinte, os prêmios de risco soberano despencaram. O Banco Central Europeu não precisou gastar um tostão. Bastou o forward guidance, né, do Mário Draghi para disciplinar os mercados. Coisa que poderia ser facilmente feita pelo Banco Central do Brasil, se fosse outro o presidente e não esta figura lamentável que ocupa até o final deste ano a presidência do Banco Central do Brasil. O Banco Central tem muitos graus de liberdade e muitos instrumentos para furar a bolha na taxa de câmbio, porque isso que está aí não tem nada a ver, essa cotação R$6 por dólar, não tem nada a ver, repito, nada a ver com os fundamentos da economia brasileira. Nada a ver. Né? A economia brasileira vai crescer este ano mais de 3%. Nós temos
um déficit em conta corrente do balanço de pagamentos que é totalmente financiado por investimento direto produtivo, né? O Brasil tem mais de 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. A inflação está sob controle. Tá? Vai fechar esse ano. Se fechar um pouquinho acima do teto, não significa nada, porque a inflação média de todo o período do regime de metas de inflação no Brasil, de 1999 até 2024, é mais de 6%. Então, se a gente fechar em 4,7%, fecharemos com uma inflação abaixo da média de longo prazo. O erro não é a condição da política monetária, o erro, e aí sim o Haddad tem culpa, de ter reduzido a meta de inflação para 3%, que é, como eu já disse várias vezes, uma ponte longe demais, é uma meta inalcançável, dado o nível de indexação que ainda existe na economia brasileira. Né? Nós precisamos fazer uma reforma monetária, coisa que eu já venho dizendo há muito tempo. Né? A gente precisa terminar o plano real, desindexar totalmente a economia brasileira. Né? Mas enquanto isso não é feito, não adianta. Você tem que ter uma meta de inflação entre 4% e 5% ao ano. 3% não dá, é infactível. E aí fica isso. A meta de inflação de 3% fica sempre como uma desculpa para o Banco Central ou não reduzir os juros ou aumentar. Foi exatamente o que aconteceu este ano. Quer dizer, se eu tivesse uma meta de inflação de 4% ao invés de 3%, né, qual seria a justificativa do cupom para aumentar os juros esse ano? Nenhuma. Nenhuma. Bom, mas infelizmente o Banco Central não está disponível para fazer o seu papel, que é apagar incêndio. Né? Então a gente tem que confiar no mercado. Como o Moreira está dizendo que a gente tem que confiar no mercado, mas como assim? É que é o seguinte, o câmbio que flutua, ele flutua para cima, mas também flutua para baixo. Então, resumindo, se eu estiver correto, e eu acho que eu estou, esse é um movimento puramente especulativo. Ou seja, não tem fundamento. Se é um movimento puramente especulativo, em algum momento vai ser revertido. Sabe por quê? Porque quem entrou no início do rally de subida do dólar frente ao real vai chegar num determinado ponto que vai dizer, não, peraí, sabe, já ganhei bastante dinheiro, o custo de carregamento é alto, porque afinal de contas a taxa de juros é 11,75% ao mês, né? Então você ficar especulando com a desvalorização do real frente ao dólar durante muito tempo custa caro, e se você entrou logo no início, você já ganhou muito dinheiro. Então vai chegar um determinado momento que ordens para venda de posições em dólar vão acontecer. Quando isso começar a acontecer, e aí o dólar começar a cair, vai ser desfiladeira abaixo. Vai ser desfiladeira abaixo, vai ser pluf, é uma bolha, vai plof, vai explodir. E aí vai ter muita gente que entrou mais tarde no rally de subida do dólar frente ao real que vai perder dinheiro. Let them lose their money. Assim simples. Né? Eu acho que é isso. Então, o meu conselho agora, se por acaso o Fernando Haddad estiver me assistindo, ou o presidente Lula, simplesmente não façam nada. Vocês continuem com a sua trajetória, que no final das contas vai dar certo. Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Boa tarde e tenha uma boa tarde e até mais.